Bom dia, terceiro ano. Vamos fazer 2 capítulos para encerrar. Para encerrar não. Não. Tem muita coisa. Capítulo 6 e 7. Tem mais 2 semanas de aula ainda. Porque eu estou gravando todos os vídeos seguidos, né? Então aí, capítulo 6 e 7 da apostila de história, tá bom? Capítulo 6 fala sobre as reformas religiosas. Então, até o século XVI só existia uma religião oficial, a católica. Ponto. Só que por alguns erros da igreja, pela administração dos padres, dos bispos, surge a concorrência. Então a concorrência sempre surge na falha daquela instituição que está ganhando, no caso. Então a Igreja Católica começa a sofrer várias críticas por parte dos padres e dos bispos, da forma como é manuseada ou é organizada a igreja. E esses padres e bispos não encontram espaço para reformar a igreja dentro da instituição e vão criar suas próprias igrejas. Então a reforma protestante é o início das outras igrejas, das ramificações a partir da Igreja Católica. Quais os motivos? Então vamos lá. Motivos religiosos. Os padres vendiam pedacinhos falsos da cruz de Jesus Cristo para ganhar dinheiro. Os padres viviam numa vida de luxúria e cheio de terra, cheio de riqueza. Os bispos vendiam absolvição dos pecados e passagem para o céu. Então a igreja ela era bem corrompida, né, no século XVI e XVII. Ela visava mais a parte material. A Igreja Católica ela tinha 1/3 de todas as terras que existiam na Europa medieval. E isso gerou uma série de críticas por parte dos religiosos da época. Tá? Esse é o motivo religioso, que é o mais importante. O motivo econômico. A Igreja Católica não apoiava a usura. O que é a usura? É ganhar dinheiro alheio. Eu empresto R$1.000 e você me devolve 2.000, paga juros. Isso a igreja não permitia. E a burguesia, que estava cada vez mais crescendo, precisava da usura para conseguir ampliar seus domínios, né? E por isso a burguesia vê que outras igrejas estão se organizando e apoia a empreitada, o surgimento dessas novas igrejas, tá bom? Então é a parte econômica, a burguesia apoia a reforma. E na parte política, os reis sempre tinham o Papa ali, apoiando ou contra ou a favor das suas decisões. Então era importante para alguns reis conseguir maior autonomia e centralizar mais o poder e não precisar prestar contas ao Papa, tá bom? No século XVI. Então esses 3 motivos são os 3 motivos que geram as reformas religiosas ou reformas protestantes que fizeram 500 anos agora, né? Fizeram aniversário de 500 anos, acho que há 2 ou 3 anos atrás. Eu fiz até um trabalho lá na escola para isso. Lutero foi o primeiro, o Lutero foi o inicial, o precursor. O Martinho Lutero começou a questionar e pregou 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, contra o que a igreja fazia de contra na visão dele. Então a igreja faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Então ele escreveu 95 argumentos que eram contra a igreja. Óbvio, a igreja não aceitou bem essas críticas, ele foi excomungado, ou seja, foi expulso da Igreja Católica e criou a Igreja Luterana, que assumiu na Alemanha e em alguns países. Então, o Martinho Lutero, ele é o precursor dessa igreja evangélica atual, ou da igreja protestante, tá? O Calvino, a igreja calvinista tem o mesmo ideal da igreja luterana, só que é um nível mais hard, né? Mais radical. Não tem santo. Quanto mais dinheiro você tem, mais perto de Deus você está, porque você é um predestinado, então valoriza muito a riqueza. E a burguesia gostou dessa ideologia, então começou a se aproximar da igreja calvinista também, tá? E a igreja anglicana é um caso à parte, porque o Henrique VIII, ele não tinha herdeiros, ele não tinha um sucessor ao trono, ele precisava de um príncipe, só que a mulher dele era infértil, não poderia ter filhos. E ele queria ter um filho com a amante para poder continuar a linhagem, né?
Ele pediu autorização para o Papa não deu autorização para ele separar, se casar com a amante, para ter filho com a amante e continuar a hierarquia. Então o que ele fez? Ele rompeu com a igreja, criou uma própria igreja, que é a Igreja Anglicana da Inglaterra, que está aí até hoje, né? E a Inglaterra até hoje tem a Igreja Anglicana, e rompeu com a Igreja Católica. Então, é o surgimento da Igreja Anglicana. Bom, se uma empresa começa a ver que a concorrência está ganhando mais e você menos, ela se reúne para buscar reestruturar a sua estrutura. Reestruturar a sua administração. Então a Igreja Católica ela fez a mesma coisa. Ela se organizou em Trento, na Itália, o Concílio de Trento, para ver o que estava errado. Então os principais cardeais, o Papa, se organizaram na Itália e falaram, o que está errado com a gente? Por que a gente está perdendo tanto fiel? Será que nós estamos fazendo certo, fazendo errado? Né? E não mudaram nada. Eles ratificaram e continuaram com as mesmas práticas contra a usura, vendendo relíquia, passaporte para o céu. Continua a mesma coisa da Igreja Católica. Não mudou. Apesar de se reunir em Trento. E ainda, que foi a tentativa da contra-reforma católica, e ainda proibiu todas as Bíblias que não fossem católicas. Então o livro do Lutero era proibido, o livro do Calvino era proibido. Então a Igreja Católica no final não mudou as suas práticas. Vocês sabem, né? É muito difícil para a Igreja Católica algumas trocas, né? Até hoje mulher não tem participação, né? Negros é mais difícil a participação, né? Nos altos cargos, né? De arcebispos, né? E agora nós tivemos um Papa argentino, mas é uma exceção, né? Porque agora que a Igreja Católica tenta modificar a sua imagem perante o planeta, tá bom? E o capítulo 7 é sobre o Iluminismo e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vocês já estudaram 12 vezes que eu sei. Então a gente vai estudar aquilo que pode cair no vestibular, bem resumão, tá bom? Então, antes da Revolução Francesa, a sociedade era dividida em 3. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O terceiro estado é a burguesia, o segundo estado é o clero, o primeiro estado é a nobreza. Ou seja, o rei e os seus familiares, o papa e os seus auxiliares e o povão, que eram também os comerciantes, que pagavam a conta, pagavam os impostos para os outros 2 estados, tá bom? Só que a França começou a entrar numa crise financeira e por causa dessa crise financeira, o terceiro estado vai se revoltar e vai causar a Revolução Francesa. Então o terceiro estado, aquele que paga mais impostos, vai se revoltar contra os outros 2 e vai causar essa revolução social da Revolução Francesa, tá bom? Aí tem a parte histórica, né? Que era a Bastilha, perseguiram o rei, colocaram o rei na guilhotina, a Bastilha era a prisão do rei, foi invadida e foi libertado todos os prisioneiros, tá bom? Aí você tem, quando o rei sai do poder, você tem jacobinos e girondinos, ou seja, uma ala mais radical e outra ala menos radical, as 2 alas querem assumir o poder depois que o rei é guilhotinado, tá bom? Você tem um período jacobino, de terror jacobino do Robespierre, depois tem a Era Napoleônica. Tá, então vamos com calma. Então aí o rei sai para ascensão do terceiro estado, tá bom? Influenciado pelo iluminismo. O que é iluminismo? Igualdade, fraternidade e liberdade, os lemas da Revolução Francesa. Ou seja, todos serão iguais perante a lei, todos serão iguais perante Deus, né? Igualdade na política, na economia, na sociedade. Porém, os países vizinhos da Revolução Francesa, os países vizinhos da França, ainda eram monarquias. Enquanto na França o rei tinha ido para a guilhotina e perdido a cabeça, ao redor dos outros países, os reis estavam com medo disso se alastrar. Então o que eles fizeram? Vamos invadir a França, né? Então, quando o rei cai, os países vizinhos organizam exércitos e invadem a França. Aí que o Napoleão aparece. O Napoleão ele aparece defendendo a França dessas tropas
absolutistas. Então Napoleão ele surge como principal figura e como herói, defendendo a França de todas essas tropas que queriam destruir o fim do absolutismo. Na verdade, esses reis estavam defendendo a própria pele. Eles invadiram a França para evitar que essa revolução se espalhasse por toda a Europa, tá bom? Então Napoleão começa a criar cada vez mais fama, vence as batalhas, toma o poder e se autoproclama imperador. Então a era napoleônica é uma continuação da Revolução Francesa. Em vez da França se defender, ela começa a atacar. Com o Napoleão, aí é o contrário. O Napoleão começa a invadir a Europa inteira. Em vez de se defender após a queda do rei, ele começa a expandir o Império Napoleônico e atacar todos os países da Europa, tá bom? E aí as ramificações do Império Napoleônico nós vamos ver nos próximos capítulos, tá? Então, de uma maneira ou outra, a Revolução Francesa e o Napoleão estão interligados. Apesar do Napoleão ser um ditador e a Revolução Francesa ser o marco da sociedade atual, os dois estão interligados, porque a Revolução Francesa começou a modificação social e o Napoleão expandiu e defendeu essa bandeira. Óbvio, ele voltou com a ditadura, mas ele manteve a estrutura social sem um rei. Tá? A gente vai estudar mais pra frente que houve outras monarquias, outros reis voltaram a governar a França, porém não os marcos da Revolução Francesa são base até hoje na sociedade contemporânea. Tá bom? Tchau!